Olá, esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo e vamos continuar falando sobre essa aberração da privatização da Sabesp com Paulo Massato, engenheiro civil, trabalhou na Sabesp de 1983 a 2020, foi diretor metropolitano da Sabesp na gestão do Geraldo Alckmin. Seja bem-vindo ao Bora Geral, Paulo Massato. Boa tarde, nossos amigos. É um prazer ter aqui com o nosso nobre vereador, o Hélio Rodrigues, falar sobre um assunto importantíssimo para a população de São Paulo, que é o saneamento básico. Qual é o destino do saneamento básico? Então, é fundamental, a maior parte da cidade já conta com saneamento básico, com abastecimento de água potável, o nível de atendimento é altíssimo, é mais de 90% que nós temos de abastecimento de água potável, de coleta de esgoto, falta um pouco mais de tratamento de esgoto e quem é que está fora? São os favelados, as ocupações irregulares, que é um trabalho que a Sabesp já começou em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Digamos em Paulo, que são ocupações que nos últimos 20 anos vêm crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque o déficit habitacional é muito maior. E aí, infelizmente, nesse país é uma confusão, né? Nós temos mais de 36 milhões de pessoas na extrema pobreza, ganhando menos de R$200 por mês por pessoa. É extrema pobreza. Não vive com nada, R$200 por mês, né? E a pobreza é R$600 por mês por pessoa, que também é muito pouco, né? Esses são indicadores da ONU, né, que trazido aqui para o Brasil. Então, nós temos que preocupar com essa população. Agora, essa população tem um déficit habitacional muito grande. Só aqui na cidade de São Paulo, né, pelos dados da Secretaria de Habitação, nós temos um déficit habitacional de quase de 1 milhão de residência. E nós temos mais de quase 1 milhão de pessoas, desculpa, não 1 milhão de residências, 1 milhão de pessoas. Nós temos uma quantidade de imóveis desocupados muito grande. É mais do que o suficiente para atender todo esse pessoal sem habitação. Então, é preciso que se tenha residência para levar saneamento. Então, não pode ficar descasado um programa habitacional com um programa de saneamento. Como é que vai? Ele conta no IBGE que ele é um morador de rua, mas como é que nós vamos levar saneamento para um morador de rua? Tem que ter uma casa. Tem que ter condições mínimas primeiro. Ô, Paulo, e o prefeito que aí é a favor da privatização, etc., alegando que existem mais de 1 milhão de pessoas para serem atendidas e tal, ele perdeu uma grande oportunidade esse ano. Na revisão do plano diretor estratégico, ele poderia ter destinado mais HIS, Habitação de Interesse Social, no centro de São Paulo, que já tem tratamento, perfeito, que já tem coleta de esgoto, que tem água potável, que tem mobilidade, que tem prestação de serviço, que está próximo do emprego. Isso, tá certo? Ele podia ter aproveitado, só daí ele mataria o déficit, né? A Sabesp, ela não pode entrar numa favela ou numa área irregular sem uma autorização da subprefeitura. Então, não vejo a iniciativa privada tendo essa participação. Você vai à Enel sempre pleitear uma ligação de energia elétrica, alguma coisa? Não tem. Antes, na Eletropaulo, iam os políticos lá. Quando é privatizado, não tem mais o canal com a área política. Com a estatal Sabesp, tem. Eu estava falando com os vereadores de São Paulo que se for privatizar tudo que estão privatizando, daqui a pouco não precisa mais de vereador, né? Porque vai trabalhar com o quê? Vai defender o quê? É prioritário atender o político lá. Que representa o povo, né? Representa o povo. Foi eleito para isso. Na iniciativa privada não tem esse canal. A gente está vendo com a Enel, que é como é difícil falar com a Enel. Não tem.
Nem o prefeito, nem o governador consegue Agora, ali falar. na represa do Guarapiranga, eles têm se queixado muito do esgoto que a Sabesp tá jogando na represa. É verdade. É verdade. Tem financiamento. Quando eu estava lá ainda, até 2020, já tinha o financiamento do Banco Mundial para retirar todo esse esgoto da represa Guarapiranga. Eu não sei, não posso dizer agora, por que é que essas obras não foram para a rua. Já deveriam, esses problemas já deveriam estar todos sanados. Todos solucionados, Todos né? solucionados. Tá? Ali, algumas elevatórias que estavam extravasando e tal. Que estava tendo... precisava de estação elevatória para jogar, Isso. por causa da topografia do esgoto, que ia, teoricamente não, vai para a represa, mas você teria uma estação elevatória Então, que bombearia ele, que vai lá para Você já tem, ao longo da represa Guarapiranga, os chamados emissários. São as grandes tubulações, né, que recebem os esgotos das sedes. Só que ela ela não tem, como você diz, ela não tem declividade suficiente, então ela chega, aprofunda e precisa de uma elevatória para chegar até o emissário do Rio Pinheiros, que leva até a estação de tratamento de esgoto lá em Barueri. Essas estações elevatórias são antigas, precisam trocar os equipamentos. E isso que está contratado, financiamentos, tinha projeto. Agora, não sei por que não está na obra, não sei por que não está licitado, isso eu não tenho condições de... Massato, quanto que você entrou na Sabesp? 1982. Em 82. Ela era 100% pública naquele momento? Era uma empresa 100% pública. 100% pública. Em 94 que ela passa a ter uma... Foi no governo Covas, 95, tá certo? Que vai-se ao mercado, e foi a Bolsa Secundária no Rio de Janeiro, depois veio aqui no Bovespa. Hoje a Sabesp está na B3, né? Que é o nível mais alto da Bolsa, e está em Nova York também. Então ela tem um compliance, ela tem uma governança muito forte, tá certo? Ela, por 20 anos, ela está ganhando o prêmio de melhor contabilidade de todas as empresas, privadas ou públicas. Deixa eu entender então assim. Vamos supor, eu sou dono de uma empresa, eu presto conta para mim mesmo, eu não preciso prestar conta para ninguém se eu não tenho ações em bolsa e não tenho que dar explicação a acionista nenhum. Quando você passa a ter ações na Bolsa de Valores, você tem que ter um relatório, publicação anual. Isso. Você tem que ter... Primeiro, você tem um representante do acionista no conselho. Tá certo? Então, os minoritários, né, eles lá de Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, eles votam, fazem um jogo aqui, acertam com os acionistas aqui do Bovespa e escolhem 2 conselheiros. Né? Então, lá tem 2 conselheiros da iniciativa privada. E 6 do Estado. E 1 representante dos empregados. Quando privatizar, aí vai ficar essa briga do Vale. Essa representação não vai ter mais. Não tem. Aí fica a briga do Vale, do Lula com a Vale, querendo indicar o Manteiga. Não, mas aqui já não tem mais estatal, pô. Mas é um pouco de estatal ainda. Deve ter algumas ações. Você pegou, então, uma boa parte da sua carreira profissional, a Sabesp sendo pública, e uma boa parte ela sendo mista. 50,3% do controle do Estado, que é o controle, né? Isso. 49,7% em bolsas de valores. Você acha que esse formato é um formato que ele é interessante para fazer gestão de empresas? Muito. Porque tem essa coisa assim, a Enel, 100% para iniciativa privada. Para os italianos comendo pizza lá em Nápoles, la porca miséria. E nós sofrendo aqui com uma reestruturação que a empresa passou e sem poder ter a intervenção, a participação, como no caso da Sabesp. Você acha que se a Enel fosse desse modelo, a gente não teria esse problema que a gente teve hoje? Eu acho que seria mais difícil, primeiro, que eles não poderiam ter reduzido os gastos com manutenção como eles reduziram. Já havia um tempo reduzindo os gastos com manutenção.
Por quê? Porque eles seguem a cartilha, vamos dizer assim, do órgão de regulação. O órgão de regulação diz que eu posso fazer isso, tá bom. Eu não tenho que dar satisfação para os clientes, não tenho que dar satisfação para o poder público, basta eu cumprir a cartilha da regulação. Você estava falando para mim que a Sabesp é uma empresa competitiva. Altamente competitiva. Prova que ela é altamente competitiva. A Sabesp tem 1.500 ligações por cada empregado, ou seja, cada empregado da Sabesp é responsável, né, por 1.500 ligações. A média no Brasil são 372 ligações. E de empresa privada também? De empresas também? privadas, inclusive. Tá certo? Portanto, demonstra que a competitividade, a produtividade da Sabesp é muito grande. Ela é muito superior à das empresas do Brasil, inclusive as privadas. E mais, a Sabesp ela é uma empresa que preza pelo desenvolvimento tecnológico. Ela desenvolveu muita tecnologia que está à disposição do setor de saneamento brasileiro. Um exemplo, uso racional da água. Essa é uma tecnologia Sabesp. Foi desenvolvido com a Universidade de São Paulo, com a Escola Politécnica e com o Instituto de Pesquisa Tecnológica, em 1997. De lá para cá, todo ano, a Sabesp, como pública, está colocando na sua divulgação que é necessário usar de forma racional a água. Não pode desperdiçar, é um recurso finito. Uma empresa privada teria esse interesse? O consumo, quando em 1997, era em torno de 20 metros cúbicos ou 20 mil litros de água por cada casa, por mês. Com o uso racional da água, esse consumo está em torno de 12 mil litros de água por cada residência por mês. Então, uma redução, eu diria que a população, onde a Sabesp presta o serviço, tem essa consciência, porque desde 1997 ela vem divulgando, fazendo campanha, levando nas escolas, né? Governantes que passaram por São Paulo também valorizaram esse projeto. Hoje, com essas mudanças climáticas, é imperativo que a população saiba usar de forma racional a água, porque a crise climática está aí. Poderemos ter eventos extremos de seca, como nós tivemos já em São Paulo, e a população tem que saber contribuir. A população contribuiu muito na época da crise, usando de forma racional a água. Quem não está treinado não sabe usar de forma racional a água. O uso racional da água passa por uma política de conscientização da Sabesp, que não visa só o lucro, né? Porque quanto mais água ela vender, mais lucro ela tem. Com certeza. Teria que ser o contrário. Uma empresa 100% privada e olhar o lucro, né? Se você gastar, o problema é seu. Eu vou estar cobrando. Mas o uso do racional da água o problema que nós temos de vazamento pela cidade, a Sabesp também ataca isso? É uma prioridade da Sabesp, né? E hoje ela tem vamos dizer, uma perda de água física nas canalizações de 3 litros por residência. Esse é um indicador internacional da International Water Association, é dos mais baixos do mundo. 3 litros por residência é muito baixo. A média brasileira, vários estados, está em torno de 40, 50 litros por residência. Então é muito baixo. A Sabesp vem atacando. A Sabesp tem aqui, principalmente na Grande São Paulo, umas tubulações que ela usa ainda da época da época da República, né? Da época de Dom Pedro II, da monarquia. Ali na 25 de março, descendo ali na 25 de março, tem uma tubulação de 1870. Eu ia perguntar isso, porque tem alguns apartamentos, e um amigo meu fez a gentileza de comprar um apartamento e não percebeu que ali no registro corria um filete de ferrugem. Quando ele foi ver o apartamento mais de 70 anos, a tubulação é de ferro. Isso que eu ia te perguntar, essa parte da tubulação, que é subterrânea, a gente não vê, ainda tem muita tubulação de ferro? Sim.
O que é, na grande maioria, é de ferro ainda. A grande maioria? A grande maioria é tubulação de ferro. Pouco de aço. O de aço, normalmente, são os tubos de maior porte e o restante é ferro fundido. Há quanto tempo tem a tubulação de água aqui no município de São Paulo? Mais de 100 anos? É de 1890. Mais de 100 anos. Uma empresa privada, formada capital inglês, que começou a operar, era uma empresa chamada Cantareira, por coincidência, Sistema que pegava Cantareira. a água aqui na Cantareira, ali na região da freguesia do Alma, um pouco mais acima, ali no Horto, perto do Horto Florestal. Não deu certo. Curiosidade, se só pegar o Estadão da época, eles quebraram chafarizes que tinham na cidade para o pessoal pegar água. De graça, óbvio. Né? Eles quebraram e houve uma grande revolta da população e aí eles entregaram o serviço para o Estado de novo. E o Estado passou, o governo de província na época passou a operar o sistema de água. E aí, de lá até então, ela sempre foi pública, inclusive no município de São Paulo. E ela que foi... Ela que chega até a Paulista, né? Ela que chega até a Paulista, agora o Cantareira, mas é o Cantareira de 1975, não mais o Cantareira antigo. E tem um documentário que mostra isso, que vai falar sobre a urbanização de São Paulo, que fala Entre Rios, que fala, você já deve ter visto, Já. né? Muito interessante. Mas você falou uma coisa legal, crise hídrica. Nós tivemos recentemente, 2015, 2014? 2013 a 2016, acabou em 2016. Que a gente todo dia assistiu o volume morto do sistema Cantareira. Me conta como é que foi essa coisa da atuação da Sabesp nessa crise hídrica. Bom, é um evento realmente raro. Os estatísticos dizem que é um evento que teria probabilidade de ocorrência uma vez a cada 250 anos. E ocorreu, tá certo? Então, é um evento quase que impossível de ocorrer e ocorreu. Com as mudanças climáticas, esses eventos extremos estão para ocorrer. Vai ocorrer, foi 1 para 250 mil, estamos mais ou menos vacinados, a população da Grande São Paulo tem solução para enfrentar outro evento de 1 para 250 mil? Tem. Mas se for um evento de 1 para 500 mil? Aí não tem. Hoje a Sabesp não está situada. Então, na época, nós executamos, a Sabesp, né? Eu coordenava, era diretor de operação, fizemos mais de 70 grandes obras para buscar água no Cantareira ainda, na reserva, pegando o volume morto, chamado volume morto, que todo mundo disse que era água podre e tal, mas não, é uma água normal, uma água boa. E nós fizemos barragem de grande porte para segurar essa água e jogar até o ponto de captação, que eram os túneis que atravessam, que formam essa presa do Cantareira. Então, são 2 grandes barragens, foram executadas cada uma em 3 meses, rapidíssimo, uma velocidade enorme, e fizemos várias obras de adutor de água tratadas para jogar a água do Guarapiranga e do sistema Altietê para a área do Cantareira, uma integração maior. E também conseguimos terminar a obra de reversão do Rio Juquiá, aqui para a zona oeste da Grande São Paulo, abastece agora desde Vargem Grande, Cotia, Carapicuíba, toda aquela região da oeste. E outra obra enorme foi transferir a água do Rio Paraíba para o sistema Cantareira, lá na bacia do Piracicaba. Então, essas obras de porte aumentaram muito a resiliência a uma crise de abastecimento de água. Mas é importante frisar que o que nos salvou foi a Bines, a represa Bines. A Billings. A Bines, né? A Bines é o maior reservatório que nós temos na região metropolitana. É impossível, quem desce aqui de avião já vê a Bines, enorme espelho. Ela é essa grande represa. Nós jogamos a água, fizemos uma grande adutora, uma grande obra de transferência de água da represa Bines para a represa Taessupeba, lá em Mogi das Cruzes. E outra obra transferindo a água da Bines para a represa Guarapiranga. Aumentamos muito a capacidade desses 2 mananciais, fizemos estações de tratamento com osmose reversa,
com Com o quê? osmose reversa. Como é que seria possível fazer uma obra em 3 meses, uma estação de tratamento de água? Nós fizemos com tecnologia de ponta, com membranas filtrantes. Membranas filtrantes que vieram da Alemanha de avião, implantamos no Guarapiranga, na estação de tratamento ali do Guarapiranga, na Alto da Boa Vista, 1 metro cúbico por segundo a mais, em menos de 3 meses. Paulo, você participou de muitas negociações para a fixação das obrigações da Sabesp e das contrapartidas de investimento e benefício do município de São Paulo. Como foi esse processo? Esse processo é um processo de construção muito longo, muito bom e com uma participação intensa da Prefeitura. Nós tínhamos reuniões semanais na Prefeitura de São Paulo, definindo as prioridades. São Paulo teria todo o atendimento de meta de universalização em 2029. Está tudo contratado, está tudo financiado para em 2029 ter 90% da população com rede de água, 95% com rede de esgoto e dessa população 100% de esgoto sendo tratado. 2029. Portanto, antes do marco legal, que é fixado para 2033. Toda essa negociação foi feita, está no contrato. Está no contrato. Está no Não contrato. está em palavras soltas, está escrito no contrato. Escrito Nem falar no meu está contrato. no papel. Está no lá. papelzinho. Está no tá papelzinho. certo? E assinado. Eu assinei, tá certo? Os prefeitos, todo mundo assinou naquela época, né? Então, e nós fixamos um valor para a Prefeitura de São Paulo para contribuir para outras atividades da Prefeitura, Regularização repasse fundiária, por exemplo. que é uma demanda fundamental. Uma demanda fundamental. Porque somente 65% da população brasileira já mora em casa própria. Mas desses 65%, 23% não tem documentação. Tá certo? Precisa então, da regularização fundiária. E já tem lei, tão fácil. Está tão fácil regular. E é função da prefeitura, fazer a regularização fundiária. Ocupação irregular é um palavrão, deveria deixar de existir, é só fazer a regularização fundiária. E com a regularização fundiária, você leva muito mais facilmente o saneamento. Que paradoxo, Paulo, você acabou de falar agora. A prefeitura que deixou de fazer o seu trabalho na revisão do plano diretor estratégico o ano passado, no final do ano passado também deixou da lei de zoneamento, da lei de uso e ocupação do solo, de fazer zoneamento para áreas que já são ocupadas, para você entrar com a Sabesp, com a Enel, para você fazer calçamento, para você, enfim, fazer a regularização fundiária. Que bom, né? A prefeitura que fala tanto em privatizar a Sabesp não fez sua parte pela segunda vez citada no nosso programa aqui. Perfeito. Então, é o papel da... Né? E nós estamos conseguindo entrar nessas ocupações regulares em trabalho com as subprefeituras da capital. Porque nós só podemos, nós, Sabesp, só pode entrar nessas ocupações regulares em comum acordo com a subprefeitura de São Paulo. Né? A lei permite isso, que a gente faça... Mas existe um risco para a Sabesp. Porque se um juiz mandar retirar, a gente tem que retirar. Tá certo? É um investimento perdido. Né? Mas nós levamos já atendemos mais de 600 mil moradias das ocupações regulares, levando o programa Água Limpa, que são esses contratos de performance. E, aliás, alguns empresários já pegaram qual é o objetivo desse programa. E estão levando benefícios além do que está previsto no contrato. Aqui na Zona Sul, um empresário construiu um galpão e levou todos os equipamentos para coleta seletiva de lixo. Era uma favela, uma ocupação era uma favela, a prefeitura retirou o pessoal, começavam a voltar, nós poluímos o córrego, a população começou a voltar, tinha sido retirado, se você não dá uma ocupação, o pessoal volta, e esse empresário colocou lá um galpão e, com os moradores dessa favela, fizeram coleta seletiva.
Ele deu, inclusive, um caminhão, está lendo os equipamentos, tá certo? Outro empresário na Zona Leste, lá no Pantanal... né? Jardim Pantanal, no Jardim Helena. São 120 mil ligações de água sendo regularizadas. Água e esgoto. Quer dizer, nunca tinha entrado porque o juiz, já na década foi passada, judicializado uma foi área judicializado e não permitia a entrada do saneamento. Hoje nós conseguimos, em comum acordo com a prefeitura, nós conseguimos entrar no Jardim Pantanal. Tá certo? E o empresário, o que ele fez? Ele começou a doar caixa d'água, porque os moradores não tinham caixa d'água. Não está no contrato. Mas é um contrato de performance. A população tem que estar satisfeita. Né? Então, se o governador acha que demora para licitar 6 meses, é um tempo grande para licitar, não é. É um prazo para você conhecer, para o empresário, os empresários que querem concorrer, conhecerem a área, conhecerem a demanda da população, o que eles pretendem, qual é o sonho, tá certo? E levar uma tarifa social. R$ 8,00 por 10 mil litros de água para uma residência é uma tarifa muito baixa. É uma tarifa compatível. Tá certo? Claro, para quem ganha R$ 600 por mês, a pobreza por pessoa numa residência, é um valor significativo. Mas eu acho que ele o que tem demonstrado, a minha experiência, é que dá um nível de inadimplência muito baixo, muito baixo. Não passa de 5% de inadimplência. O resto, 95% paga em dia. Tá certo? Pois bem, falei com Paulo Massato, que trabalhou na Sabesp de 1983 a 2020, foi diretor metropolitano da Sabesp na gestão geral do Alckmin. Evidentemente, tem uma posição claramente contrária à privatização da Sabesp, pois essa privatização só atende uma lógica de mercado, de diminuição do Estado e do interesse público. Paulo, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo. Vamos continuar lutando contra essa aberração que é a privatização da Sabesp. Hélio, muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar nessa luta. Eu acredito que os neoliberais precisam encontrar um ponto de equilíbrio melhor do que privatizar só por interesse do mercado financeiro. Não é nem pelo mercado fornecedor, não é pelo mercado total, mas sim pelo mercado financeiro, que pode ser o investidor lá da Malásia, do Emirado Árabe. Não garante nenhum... A missão da Sabesp para colaborar para qualidade de vida da população e do meio ambiente. Eu tenho a impressão que com a iniciativa privada essa missão vai se esfrangalhar. Olha, pensando numa Sabesp mais humanizada, pensando numa Sabesp pública, pensando numa Sabesp que ajuda a combater os diversos problemas de saúde que nós temos com a canalização e com a rede de esgoto. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com Paulo Massato. A gente volta no próximo programa. Tamo junto, valeu!